Iniciando mais um vídeo, esse tem por tema Dia de Finados, luto e saudade na visão espírita. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm se inscrito em meu canal do YouTube, feito comentários também. Fico muito grato. Agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Mas o Dia de Finados é um dia especial, sem dúvida nenhuma. É marcado, por todas as famílias, por todas as pessoas, porque é um dia de recordações, de saudade, de luto também. Mas e o que o Espiritismo ele comenta e fala a respeito do Dia de Finados especificamente? É esse o tema. Peço a você que possa deixar aqui o seu comentário, se você quiser, deixar um like se você gostar do vídeo, também compartilhar o vídeo se você quiser e se puder se inscrever em meu canal do YouTube. Ficarei muito grato. Claro que eu já tive a oportunidade de falar desse tema nos anos anteriores. Mas toda vez que uma data especial como essa aparece, eu procuro sempre trazer algo sobre o mesmo assunto, mas sobre uma ótica diferente. Mas o Dia de Finados, ele efetivamente cria uma psicosfera de saudade, de melancolia e de luto. Para os espíritas, o Dia de Finados é como um dia normal, na maioria das vezes. Mas para aqueles que não são espíritas, para aqueles que não creem que a vida continua depois da morte do corpo físico, é um dia de prestar homenagem àqueles que morreram nesse caso. E com isso demonstrar às suas almas o seu sentimento. Mas muitos acreditam que morreram efetivamente, que ali no cemitério estão os restos mortais de um corpo físico, mas que aquele ser não existe mais. Muitos pensam assim. Como que o Espiritismo explica esse sentimento geral? Como que os entes queridos que desencarnaram se sentem com a lembrança? Durante o Dia de Finados, os nossos cemitérios eles são preenchidos com viventes que buscam nas sepulturas, ou seja, aqueles que estão encarnados, que buscam nas sepulturas conversar, homenagear, lembrar ou até mesmo lamentar a morte do ente querido. Nesse momento, pelos pensamentos deles e pela vibração geral, os espíritos são atraídos até esses locais. Vão lá os amigos, vão lá os parentes diretamente, porque são atraídos através do pensamento. O dia de comemoração dos mortos tem, para os espíritos, algo de diferente. Muitas vezes nós nos perguntamos. Os espíritos que estão no plano espiritual, eles preparam-se para ir visitar aqueles que vão orar nos túmulos. Os espíritos atendem sim ao chamado do pensamento nesse dia, como atendem também nos outros dias, claro. Essa aproximação facilita as pessoas a um pensamento reflexivo acerca da vida e da morte, além de renovar-lhes a esperança e, ao mesmo tempo, transmitir vibrações de amor e de carinho aos falecidos, que se encontram em pleno uso das faculdades espirituais e se alegram ao receber tamanho carinho. Importante que aqui a gente reflita o seguinte: os espíritos, segundo nós aprendemos com o Espiritismo, os espíritos, eles, quando estão encarnados, como é o meu caso, eu sou um espírito, estou encarnado. Então, eu sou um espírito que tem um corpo físico. Quando eu desencarnar, eu continuarei um espírito, sem o corpo físico. Mas a minha personalidade será preservada. E de acordo com o meu equilíbrio moral, eu estarei preparado para ir até ao cemitério no Dia de Finados, especialmente no Dia de Finados,
e recepcionar lá aqueles que vão até lá, prestar algum tipo de homenagem, lembrar de mim, lembrar daqueles que já partiram para o plano espiritual. Não partiram não partiram de toda a eternidade, porque eles permanecem próximos de nós. Essa é a grande diferenciação que existe entre aquilo que o Espiritismo ensina e aquilo que os nossos irmãos de outras religiões acabam aprendendo e que nós respeitamos muito. Por isso que para nós, os espíritas, qualquer dia é dia de nos comunicarmos com os entes falecidos, pois cremos na imortalidade da alma e nas ligações fluídicas que permanecem. Sim, aqueles que retornaram para o plano espiritual antes de mim, eles ainda estão ligados em mim. E eu, através de orações, eu me ligo a eles e eles se aproximam de mim, se isso for possível para eles. Porque nem todos, ao retornar para o plano espiritual, depois da morte do corpo físico, têm equilíbrio para isso. É necessário realmente, primeiro, se equilibrar. Por isso que através do pensamento sabemos que podemos nos comunicar com as pessoas desencarnadas. Isso ocorre através de uma ligação de sentimentos e vibrações. Com isso podemos sempre que sentir saudade, ligarmos nossas mentes em boa sintonia com o nosso amigo, parente, espírito que partiu antes de nós. Ele não desapareceu, nós não perdemos os parentes que desencarnam, apenas nós nos afastamos fisicamente falando, mas nós continuamos próximos ainda através da mente, através do pensamento. Como muitos não possuem essa fé espírita, o que acontece é que no dia de finados potencializam-se os pensamentos nos entes desencarnados, e isso atrai esses entes queridos pela sintonia magnética para perto dos seus entes que permanecem encarnados no planeta Terra. Com isso a gente nota uma movimentação espiritual muito grande no cemitério, naquele ambiente do cemitério, no dia de finados, mais do que nos dias normais, porque os espíritos também se acercam de nós nesses dias especiais. A alma, ao retornar à vida espiritual, ela é sensível às honras prestadas? É uma pergunta que muitas vezes se faz, Como é que o espírito ele se sente, quando a gente então presta homenagens a ele? Então, quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, ele não tem mais vaidades terrestres e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ele fica sabendo que frequentemente há espíritos que nos primeiros momentos de sua morte material experimentam uma grande alegria, um grande prazer com as honras que lhes são prestadas. Ou muitas vezes eles ficam aborrecidos com o pouco caso que se faz do seu envoltório material, o corpo, pois ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. Ou seja, a mudança daqui para lá, e esse para lá é aqui mesmo, porque o mundo dos espíritos está em torno de nós. Ele não está num local circunscrito, está em torno de nós. Para os espíritos mais entendidos, as honras feitas, o material do caixão, o tipo de flores, a música tocada no velório, são meros caprichos humanos. Eles, claro, valorizam isso, agradecem isso, mas não tem grande importância para eles. Nada disso pode tirar a dor das suas atitudes ruins. E nem o caixão mais pobre pode tirar os méritos de uma vida dedicada ao amor e à caridade. Normalmente as honras são mais uma forma dos seres que continuam vivos de expressar o seu carinho, que algumas vezes pode ser demais tardio, devido a não terem aproveitado em vida a oportunidade de expressar esse amor de forma clara e objetiva enquanto esteve junto ao ente querido e esse esteve encarnado. Por isso é importante sempre estarmos em contato com os nossos entes queridos de forma salutar, sem exageros de saudades que possam afligi-los, mas termos sim, para os entes que retornaram antes de nós, temos uma saudade sincera, amiga, comovedora,
de quem ama muito e deseja do fundo do coração que eles estejam bem, que prossigam sua marcha evolutiva e que estejam principalmente bem. Claro que existem casos de desespero familiar ser tão grande que acaba criando no espírito uma sensação muito ruim, que dificulta a ele a continuidade das suas tarefas espirituais. Então, o desespero diante do desencarne, ele é prejudicial para aquele que está desesperado, claro, porque ele está desequilibrado, mas também para aquele que desencarnou. O luto é sempre uma situação humana comum. Todos sentimos, de alguma forma, um tipo de luto com a perda de um ente querido. Não usamos no Espiritismo o termo perda do falecido, mas sim um afastamento temporário do contato material, ou seja, de corpo para corpo. O luto não aflige os espíritos. O que aflige os espíritos é o luto desesperado. Este luto, inclusive, é até tóxico para nós mesmos, que acabamos não seguindo em frente pela sensação de apego que criamos de que não poderemos sobreviver sem a presença do outro. O desapego que a doutrina espírita prega é também o desapego sentimental. Sentir saudade, porém sem prender-se àquilo. Nestes dias de finados, que possamos entender ou estender as nossas orações aos desencarnados de forma mais ativa, pois a atividade espiritual nessa data ela é muito intensa, devido às inúmeras assertivas de pensamentos dos familiares encarnados aos seus caros espíritos desencarnados. Portanto, que Jesus, nosso Mestre de infinito amor e bondade, que Ele possa estender às famílias de luto o alívio de sua bênção e que os nossos entes queridos, que agora habitam o mundo espiritual, possam também ser banhados pelas nossas vibrações sinceras de amor, de carinho, de fraternidade, de benevolência. Que a paz de Deus se estabeleça em todos os nossos corações. E a infinita graça divina seja feita, sim, aqui, para nós encarnados, como também para os que estão desencarnados. E então, depois de uma vida fatigante de provas e expiações, que todos nós possamos, quando chegar o momento, merecer toda aquela virtude que houvermos plantado. Então que nós, neste dia, que nós tenhamos um dia equilibrado, de pensamentos sadios, equilibrados, para os nossos entes queridos que já desencarnaram. E eles certamente receberão, com muita gratidão, os nossos pensamentos de carinho, de amor e de saudade também. Se você gostou do vídeo, se você achou interessante, deixe aqui o seu comentário. Mas o Espiritismo, ele pensa dessa forma. O espírita sente, claro, o desencarne do ente querido, evidentemente que sente, fica em luto também, mas existe essa compreensão de que a vida continua. Isso é que é muito bom. Que bom que a vida continua. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Desejo que você tenha gostado do vídeo, que se inscreva em meu canal e que fique bem e que fique em paz.